Quanto que você fatura na baixa e na alta aqui na Praia Grande? Na baixa temporada, em torno de 3,5, 4, e na alta ele passa de 15. Pessoal, estamos na Praia Grande, que é litoral aqui da cidade de São Paulo. Hoje eu vim falar com uma gestora profissional de Airbnbs. Quantos imóveis hoje você administra aqui? Hoje a gente está com 27 imóveis 27. E 3 entrando em operação até o final de abril. Fechadurinha eletrônica, não mostra a senha, ó, porque senão as pessoas vêm aqui invadir, né? Já gostei da vista aqui, tá cheiroso, vocês não vão sentir, mas é uma baita vista mar. Não, peraí, vem cá, ó, baita vista mar. Não só vista mar, como tem vista da cidade aqui, ó. Ela está elegantérrima. Que elegância, o Fernando quase caiu. Vamos subir aqui, ó. O nosso faturamento foi uma coisa absurda, assim, a gente cresceu uma média de 170% em faturamento. Caramba. Em 2021 a gente fez 15 mil e esse ano de 2026 a gente já bateu 300 mil. Na largada. Na largada. De repente a pessoa tá vendo aí, ela tem um imóvel na Praia Grande, mas tem que entrar nos critérios da Thalita, porque se tiver imóvel podre, não vai entrar. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Pessoal, estamos na Praia Grande, que é litoral aqui da cidade de São Paulo. O dia tá bonitão hoje, olha esse céu azul que maravilhoso. E disseram que Praia Grande, alguns anos atrás, era zoada, mas aqui tá muito legal. Hoje eu vim falar com uma gestora profissional de Airbnbs. Ela tem 20 unidades, um pouquinho mais do que 20, e a gente vai conhecer um imóvel, não sei se vamos conhecer mais, mas eu quero entender como que é a operação dela, como que é fazer gestão de imóveis de Airbnb no litoral. Por quê? Existem muitos anfitriões que fazem gestão ou têm os seus próprios imóveis no litoral. Então, a Praia Grande vai ser o nosso destino de hoje e vamos conhecer esse condomínio aqui e a história da Thalita. Bora lá! E aí, Thalita, tudo bem? Bem, eu... Tudo ótimo, muito obrigado. Tudo Ó, bem. ela está elegantérrima. Olha isso aqui, que elegância. O Fernando quase caiu. Vamos subir aqui, ó. Tô até me sentindo... Fiquem à vontade. Pode subir aqui? Tô até me sentindo mal vestido, porque comparada a ela, pelo amor de Deus, né? Olha só, tá super Mas mega. tô de tênis, mas tô de... Não, mas aí faz parte do look, faz parte do look. Thalita, me conta como que é gerir imóveis aqui na Praia Grande. E uma coisa, você não é daqui, né? Eu não sou daqui. Eu moro no ABC, moro em Santo André. Santo André, que é uma cidade ali do lado de São Paulo. A gente está a mais ou menos 50 minutos daqui, né? Bom, antes de tudo, para mim é uma paixão, né? Eu, de uma certa forma, cresci aqui na Praia Grande, minhas férias, minha avó tinha um imóvel, então a gente passava um bom tempo aqui e sempre fui apaixonada por essa cidade. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu começar a estudar Airbnb, eu decidi que eu queria ficar por aqui. Entendi. Entendeu? E é uma delícia, mas tem muitos desafios e é muito diferente de fazer uma gestão em São Paulo, nas capitais, porque tem algumas características muito próprias do litoral. Assim. Quantos imóveis hoje você administra aqui? Hoje a gente está com 27 imóveis 27. Em operação e 3 entrando em operação até o final de abril. Então são 30 no total, Serão 30 somando no total, tudo, isso. Em que todos são aqui na Praia Grande não, ou tem em outras praias aqui? Um em São Vicente, que é aqui do ladinho, Tá. E 2 em Bertioga. Então, Entendi. na verdade, hoje em operação são 24 na Praia Grande. Sensacional. E você, por que você opta hoje em morar em um lugar diferente da operação que você tem? Qual é a complexidade disso? Ou não tem complexidade nenhuma, porque você já conseguiu deixar rodando bonitinho? Como é que é? Então, a princípio, eu tinha um projeto de vir para cá. Né, assim, quando eu comecei a estruturar, porque assim, eu sou psicóloga de formação, Tá. Eu trabalhei como psicóloga durante 15 anos na saúde mental em Santo André, eu sou de Santo André, nasci lá. E quando a minha avó faleceu, a minha mãe queria desfazer desse imóvel e eu era apaixonada por ele. Eu falei, uma casa? É um apartamento, lá no Boqueirão. Tá. E eu era apaixonada pelo imóvel, eu falava, ai não, por favor, não vamos desfazer. Mas ele é um imóvel antigo, dava muito gasto, estava com infiltração e tal.
Aí eu dei a ideia para minha mãe, falei, mãe, se eu rentabilizar ele, você mantém o imóvel? Isso foi que ano? 2021. 2021. Metade de 2021. Aí minha mãe, e eu trabalhando como psicóloga, e a minha mãe falou, se você rentabilizar, se ele pagar as contas, o imóvel a gente mantém. E aí eu conheci você, conheci o canal do Anfitrião e comecei a estudar. Nunca tinha ouvido falar em Airbnb, nunca tinha estudado. Comecei a estudar, que era para não perder aquele imóvel, assim, era uma coisa pessoal, sabe? E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade da gente, eu e meu marido, a gente comprar um aqui, no Maracanã, que é o bairro do lado aqui. Certo. Foi meio que tudo na mesma época. E aí, assim, eu já estava estudando para aquele, a gente comprou esse também com a ideia de colocar. E aí, no final do ano de 2021, a gente colocou os dois em operação. Começou o 202, que é esse do Boqueirão, em novembro. Que é o e da o sua meu mãe. que é o da minha mãe, e o meu em dezembro. Aham. E aí, logo no começo do ano, eu me inscrevi no curso do Anfitrião 5 Estrelas. E aí, assim, me apaixonei e decidi fazer essa transição de carreira, assim. Foi uma coisa meio vamos que vamos, sabe? E queria fazer aqui. Então, na verdade, eu tinha o desafio de estar morando lá e entender o mercado daqui, entender o público daqui. E tinha a questão da distância, porque eu tinha que estar aqui, então eu vinha muito para cá, mas como eu tinha o meu apartamento, para mim dava para fazer, assim, né? Já fazia 2 de uma vez. Já fazia. Aí nisso, logo em seguida, surgiu a oportunidade de eu administrar um em Bertioga, que era de um amigo também, a gente começou. E aí no ano de 2022, a gente ficou até o final do ano com 5 imóveis. Certo. Que a gente foi captando e tal. Aí eu conheci a Jaque, da Harmony House, que hoje é minha parceira aqui, que trabalha comigo. Daqui a pouco eu chamo ela aí pra gente conversar, que é muito legal isso, pessoal. Até pra você que é de litoral, assim, quer criar uma operação de limpeza, é muito legal essa história. Mas antes de você continuar o que você tá falando, e a sua mãe? Você começou a rodar, e aí? Começou a dar dinheiro, ela ficou feliz, ela falou, não, então não vamos nos livrar mais. A minha mãe hoje tem uma poupancinha de segurança com o apartamento que é dela. A gente criou uma conta. Na verdade, eu administro tudo, né, no apartamento dela. Eu administro as contas, administro os BOs, tudo. Mas eles têm uma conta deles que todo aquele valor é destinado para aquela conta e tem uma poupancinha boa para eles. Assim. Então, no começo, que era uma aflição, putz, aquele imóvel que eles queriam vender, virou uma se virar, poupancinha de segurança, se livrar. assim. Agora eles estão felizes de manter. E teve uma coisa legal que eles acreditaram no projeto e investiram no apartamento, né? Então eles reformaram, colocaram ar-condicionado, deixaram o apartamento montadinho. Eles entendem que não podem usar o apartamento, né? Então eles não usam o apartamento, eles deixam o apartamento disponível para locação. Mas não quer dizer que eles não possam ir de vez em quando. Não, eles até poderiam, mas ela mora em Bertioga, então para ela... Entendi, não é a pessoa que mora na cidade, quer curtir a praia, porque ela já curte a praia ela ali. acaba ficando lá. Entendi. E aí do que você perguntou de morar lá e estar aqui, né? Nesse momento, a gente teve uma ideia de vir para cá, a princípio. Eu e meu marido trabalhava de home office na época e tal, mas o meu filho estava muito vinculado com a escola dele lá, ele era muito pequeno, a família estava lá, aí a gente ficou um pouco receoso e aí eu fiz um acordo com meu marido, do tipo assim, a gente fica em Santo André, mas a hora que eu precisar descer, ele falou, você fica com o carro, pega e desce. E até hoje é assim. Então, por exemplo, eu tô aqui desde ontem, vou ficar até domingo. Quando eu venho, eu faço vistoria nos imóveis. Então, eu tô sempre entrando, às vezes eu nem aviso o pessoal, vejo como é que tá, tal. Se eu precisar de alguma coisa muito urgente, eu chamo a Jaque. A gente tem uma equipe de apoio, de manutenção, eletricista, hidráulico. Eu tenho pessoas de confiança que eu posso ligar, que os próprios prédios já conhecem. Então eu aviso, fulano tá indo. Por exemplo, hoje de manhã caiu um ventilador de teto. Espero que não na cabeça de ninguém, né? Não, hoje eu falei, porque a gente gravou, aconteceu de tudo hoje já queimou resistência de chuveiro, caiu ventilador de teto. Logo cedo, já liguei para o menino, falei, tem como ir? Tem, ele já foi, já consertou. Então eu acho que assim, o desafio dá para fazer, mas o desafio é você ter uma rede de apoio. Total. De por isso segurança. que quando você está longe, isso fica mais complexo, porque eventualmente você não está ali naquela região e tal, por isso que eu te perguntei. Mas assim, se eu precisar, eu desço. É que pegar o carro em 40 minutos eu tô esse aqui. é o bom, né? A diferença de você estar perto já ajuda.
Eu queria ir até aqui a Orla para fazer umas outras perguntas para ela, porque mudou bastante Praia Grande. Vamos lá, rapidinho. Esse prédio aqui, eu não sei se ele é novo ou não, mas ele parece bem chique, assim. É novo, né? Ele é novo. Então, ó, eu nunca passei. Você nunca veio para Praia Grande? Já passei, né, no caminho de uma coisa para outra, tá, mas nunca fiquei aqui. Nossa, é uma E delícia. eu sempre ouvi mal de Praia Grande. Tipo assim, Praia Grande, praia feia, suja e não sei o quê. E aí depois de um tempo eu comecei a ouvir das pessoas no geral, né? Aquela coisa que a gente vai ouvindo, né? E a Praia Grande agora tá muito legal, o pessoal agora tá chamando muito. de Miami brasileira. Miami Estão brasileira? trazendo esse olhar para Praia Grande. Mas o que aconteceu? O que Tá você acha? Ainda mais investimento. você que Sim. desde pequenininha conhece, o que aconteceu? Mais investimento, mais atenção? Eu acho que assim, na verdade o governo, a prefeitura está investindo mais no turismo, pensando no turista, né? Certo. Também nos moradores, mas principalmente no turismo, assim. A Praia Grande, ela tem uma cultura, está muito enraizado a cultura das férias, das famílias, assim, é muito comum você encontrar gente que venha, quando eu era pequena eu vinha passar férias na Praia Grande, na casa da minha avó, na casa da minha tia, é muito comum, assim. E aí eu acho que o pessoal despertou para essa realidade e começou a investir. Então, primeiro eles revitalizaram toda a orla da Praia Grande toda, do Canto do Forte até o Solemar, ela está revitalizada. Tá. Eles construíram esses quiosques, banheiros públicos, né? Não tinha nada disso. Não tinha. Era areia e mar. Era areia e tinha uns quiosques de alvenaria bem feios dentro da praia. O comércio, né? Então, estão vindo grandes redes para cá. Então, hoje a gente tem Swift, uma em cada bairro. Tem a Oxxo, tem padarias, tem Carrefour, tem Havan, a gente tem Havan no shopping. Agora, esse ano, no final do ano, inaugurou a Hard Rock do shopping. Então, agora a gente tem Hard Rock, tem açaí, tem tenda. Então, assim, tem toda uma infraestrutura. Semana passada inaugurou o Nagumo, aqui o supermercado. E o Neymar é daqui, né, que você comentou. O Neymar é de Você acha Praia que isso Grande? influenciou? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele tem o Instituto Neymar, fica aqui na Praia Grande. E acredito, né, ele está por trás de muitos desses investimentos e está ajudando muito também. Existe o projeto de trazer uma parte do porto para cá, então uma parada do Porto de Santos que vai parar aqui na Praia Grande, tem um projeto. Agora a gente está com um projeto de um pier na aviação, vai ser construído um pier que vai até... Então, assim, tá tendo um olhar muito carinhoso para Praia Grande, sabe? Legal. E isso retorna, porque o pessoal vem, o pessoal gosta. Então, por exemplo, esses patinetes elétricos que chegaram agora, é sucesso, assim. Você chega aqui na temporada, todo carrossela. Nossa, teve ano de ter engarrafamento de carrossela, assim, de todo mundo. O que é carrossela? Eu não sei. É aquelas bicicletas que aqui não tem nenhuma. É do que? Vai duas pessoas? É, aquela que entendi. o pessoal vai sentadinho e vai duas pedalando junto. Eu não conheço carrossela, não tô familiarizado. Agora, a distribuição dos imóveis que você tem fica na orla, fica mais para dentro? O que você tem? O que você acha que faz diferença? O que é melhor? O que o público busca mais? Óbvio, né? Quem quer ir pra praia quer ficar o quê? Na praia. Quer ficar na areia. De pé na areia. Como que é a distribuição dos seus imóveis e as diferenças entre eles, assim? Então, quando eu comecei, até por uma questão didática, assim, né? A gente pegava aqueles imóveis que surgiam, as oportunidades que surgiam, né? Até pra gente aprender e tal. Então eu não tinha muito critério, né? Pegava qualquer um. O interesse era assim, aprender a operação, aprender a parte estratégica, operacional, aprender a mexer nas plataformas, sabe? Era tudo aprendizado, né? E aí a gente foi entendendo, aí foi quando a gente foi percebendo que tinham imóveis que traziam mais faturamento, que traziam mais público e outros que ficavam obsoletos, assim. Então hoje a gente já tem com a experiência muito bem definido qual é o perfil de imóvel que o público gosta, né? Então o que acontece? A gente trabalha com turistas. O turista, ele às vezes guarda dinheiro o ano inteiro para estar aqui, para trazer família e tal. Ele quer olhar para o mar. É diferente da gente que está aqui sempre. Por exemplo, minha mãe mora em Bertioga, eu tô lá sempre, ou então eu tô aqui sempre. Para mim, tanto faz. Você vem pegar um mais para longe ali. Mas o pessoal que vem, principalmente para passar férias e tal, ele quer ver mar, ele quer pisar na areia, ele quer sentir essa brisa, sabe?
Então a gente entendeu isso e a gente passou agora a selecionar um pouco mais os imóveis. Então os imóveis que a gente tem hoje, a maioria são de 3 quarteirões para praia, boa parte deles com vista a mar, né? Seja vista lateral, vista total, de preferência com churrasqueira. Imóvel sem churrasqueira é um problema, o pessoal mesmo? quer fazer churrasco olhando o mar. Se eu trouxer um imóvel sem churrasqueira, você fala, acho que não... Aí tem que ser um imóvel bem bom. Entendi, para compensar a ausência da churrasqueira. Churrasqueira, é curioso isso, né? Porque a pessoa quer fazer churrasco e olhar para o mar ao mesmo tempo. Exato. Às vezes porque não quer descer para praia. Muitas vezes tem muita gente que nem quer descer, né? Quer ficar ali fazendo churrasquinho, olhando o mar. É, porque pensa, eu vou para a praia para curtir a praia, mas eu posso curtir só olhando para a praia. Exato. Se eu tô na praia, mas fazendo um churrasco não olhando para a praia, é mais fácil eu fazer churrasco em casa, em São Paulo, né? É isso. Faz sentido. Que o pessoal quer. Hoje em dia, uma coisa que a gente percebe que uma demanda que cresceu muito de 2, 3 anos para cá é a questão do ar-condicionado. Tá. Antigamente não era tão requerido assim, mas eu acho que conforme os imóveis foram melhorando aqui, porque o pessoal está investindo em imóveis para locação de temporada, está investindo pesado, então virou quase que um item essencial também para cá, né? Aí o cara faz churrasco embaixo do ar-condicionado olhando para a praia. Exato. É isso que o pessoal quer. Então, ó, o segredo é esse. Vai Preferência ter com uma caipirinha. Com uma caipirinha, né? Somzinho ambiente. É isso. É isso. Pô, que maravilha. Isso que o pessoal quer. E aí você começou a fazer uma limpa também, né? Tipo, você começou a pegar um monte de imóvel nada a ver, porque essa é a característica quando a gente quando a gente aprende a fazer, a gente fala, agora eu quero mais, eu quero pegar mais. Ah, meu imóvel vem. Mas depois você começou a... Opa, não, peraí, esse aqui não, porque você não pensa não. nas consequências de não ter um imóvel bom, né? Quando você está começando, você não tem ideia. Por exemplo, quando eu falo imóvel bom, o que eu quero dizer? Muitas vezes um imóvel que o próprio proprietário não entende a importância de investir naquilo. Então é aquele proprietário que traz as panelas... Tudo velha, que sobrou. Ah, essa aqui estava sobrando em casa, põe aqui. Ou então, é o prato lascado, um prato de cada cor. O prato Duralex marrom com branco, sabe? E a gente explica para ele, fala, não, olha... Veja bem, né? Vamos colocar um prato bonito e tal. Ah, para quê? É só para alugar, sabe? Então, muitas vezes não é nem a característica do imóvel em si, porque se é um imóvel que mesmo que esteja longe da praia, ou mesmo que não tenha ar-condicionado, por exemplo, churrasqueira, mas se ele é um imóvel que tá instagramável, vamos colocar assim, tá bonitinho, pintadinho, com uma decoração legal, tal, ele tem um público. A gente cobra mais barato um pouco, e você tem um público para isso, que quer estar bem instalado. Sim. Agora você pega um imóvel que o colchão tá velho, deformado, as panelas batidas, sem tampa, e o proprietário fala, não, eu não vou investir nisso, tá aí só para alugar, sabe? Aí a gente passou a não querer mais trabalhar mesmo. E aí a diferença de valor, assim, de preço de diária desses imóveis que são menos adequados, vamos dizer, né? Esse imóvel que é mais afastado da faixa da areia, ou que não tem a churrasqueira, que não tem essa vista para o mar, você vê uma diferença nítida de diária média, enquanto um é 200, o outro é 400. Isso. É nessa faixa, tipo o dobro. A gente tem, por exemplo, eu tenho um imóvel na Guilhermina, que são 2 quartos, que ele é um quadrado. Ele não tem varanda, ele não tem vista mar, ele tem 2 dormitórios, uma sala, uma cozinha, uma lavanderia. Mas fica pé na areia ou não? Não, ele é mais fica afastado. a 1,5 quarteirão da praia. Ok, ainda é perto, ainda é perto. Dizer. É um bom imóvel. Ele não tem portaria, então a gente precisa de alguém para entregar chaves, ele não tem fechadura eletrônica, ele é um imóvel analógico. Certo. Esse imóvel a gente não consegue cobrar o que a gente cobra num imóvel que tem, né, uma vista mar, tal. Então a gente cobra assim em torno de 170, 180. Isso numa baixa média temporada. Numa baixa média, porque outra questão da praia, né? A gente não consegue falar em média de diária, porque... Oscila muito, né? Demais. A gente está falando assim, de numa alta temporada você cobra 10, 15 vezes mais do que você cobra. Então, o que a gente pode tirar de lição é que, no final das contas, se você puder privilegiar investir em um imóvel pé na areia, Sim. com uma infraestrutura boa, é muito melhor do que um imóvel, às vezes, até maior, longe da praia. Sim. Né? Porque, às vezes, as pessoas têm essa dúvida. Pô, eu pego um pé na areia
pago um preço de um pé na areia, que eventualmente é mais caro, ou eu pego um imóvel maior, eventualmente, né, mas ele é mais para dentro, né, ele é mais longe da orla. Então aqui claramente dá para ver que existe uma diferença e que, se você puder, vale muito mais a pena, mesmo que o imóvel seja um pouquinho menor, né? Um fator muito importante também, até para quem pensa em investir, eu vou te dizer até que foi um erro que eu, não erro, mas uma coisa que eu não conhecia quando eu comprei o meu. É muito importante entender como que o condomínio recebe esse hóspede. Mesmo sendo em praia, você sente essa dificuldade? Porque a temporada veio daí, né? Também. Mas a gente está tendo muito isso. Então, por exemplo, hoje, dos 27 imóveis que eu cuido, a gente tem 3 que o hóspede pode usar área de lazer. Caramba, e o resto... resto? E a área de lazer é piscina. Ok. 3 não, na verdade 3 não, são 5 porque na verdade eu tenho 4 no mesmo prédio, esse prédio permite. Mas são 3 empreendimentos. Entendi. Né? Caramba, é pouco, né? No meu prédio, por exemplo, que eu sou proprietária, nem o estacionamento o hóspede pode usar. Que loucura. E muitas vezes existe uma hostilidade do condomínio em receber esse hóspede. Isso faz muita diferença também, principalmente na nossa avaliação. Né? Então você pode fazer tudo certinho, você pode preparar o imóvel lindamente. Tem churrasqueira, tem ar, tem isso, tem aquilo, roupa de cama, não sei o que lá. Aí o hóspede chega, o porteiro não recebe bem, o zelador não recebe. Aí o hóspede para o carro na faixa, o cara já liga mandando o cara, sabe? Então isso é um fato. Por exemplo, hoje se eu fosse investir em outro imóvel, eu ia tomar muito cuidado com isso. Assim. Investigar um pouco melhor como é que é o ambiente. Como que é a recepção desse hóspede para o condomínio. Porque também faz muita diferença. Interessante. Eu quis trazer vocês nesse imóvel porque ele caracteriza muito aquilo que eu acho que é o ideal para gente, para gestor. Um proprietário que colabora com a gente, que entende a importância de manter o imóvel em dia, que tudo que a gente precisa, ele ajuda a gente, sabe? Uhum. E aí você percebe isso na hora que você entra no imóvel, o imóvel completo, que tem tudo. Muitas vezes a gente nem precisa pedir para o proprietário, às vezes ele mesmo me liga e fala, olha, eu vi que a cafeteira estava lascadinha, eu troquei para você, tá bom? Sabe? E é um proprietário que usa o imóvel durante a semana, então durante a semana, quando o imóvel está vazio, ele ocupa e ainda assim é o imóvel que mais rende em faturamento para a gente, mesmo com o proprietário usando. Quanto que você fatura na baixa e na alta aqui na Praia Grande? Nesse apartamento? Nesse apartamento. Então, nesse apartamento, vamos usar ele como referência. Na baixa temporada, faturamento bruto em torno de 3,5, 4 e na alta ele passa de 15. Isso, como eu disse, né, porque o proprietário usa. Entendi. Se a gente tivesse um calendário totalmente livre, ele faturaria mais. Interessante. Mas assim, como é aquilo, né? Como é um proprietário que colabora muito com a gente e que a gente consegue manter um bom faturamento com ele, mesmo ele usando, a gente não coloca restrição. E dá uma média de 7 mil que você... média anual 7 mil. Pô, aí tá bom. O que você acha? Aí depende muito do litoral que você tá, de quanto você investiu no imóvel, mas tem muita gente, muito anfitrião, que não consegue alugar na baixa. Então isso é um desafio. Vamos falar lá em cima, que eu quero conhecer esse imóvel. Vamos lá? A gente aluga na baixa. Então, pois é. A Jaque vai contar para vocês que ela não fica sem trabalho na baixa temporada. O que a gente tem que fazer para conseguir alugar na baixa temporada? Porque possível é. É possível. E baixa temporada significa o quê? Na praia, frio. Por que as pessoas vêm no frio? É possível. Ela vai falar pra gente. Vamos lá em cima. Bora lá. Décimo quarto andar. Isso é uma coisa legal também, né? Vista alta é boa, não é? Vista alta. O pessoal gosta. Por conta do barulho, inclusive. Ah, é? Né? Pra suavizar o barulho do... Fechadurinha eletrônica. Não mostra a senha, ó. Não mostra a senha. Porque senão as pessoas vêm aqui invadir, né? Pronto. Sejam bem-vindos. Olha aí. Nossa acomodação. Olha, gostei da vista aqui. Tá cheiroso, vocês não vão sentir, mas eu tô sentindo. Esse aqui é para quantas pessoas?
Ele acomoda 8 pessoas. 8 pessoas. Apartamento. Nossa, ele é bem espaçoso, né? Porque Exatamente. ele fez o conceito aberto, né? Então ele quebrou aqui e uniu. É uma baita vista-mar. Não, peraí, vem cá. E é lateral. Não, é baita vista-mar. Isso aqui, porque assim, às vezes a pessoa vai lá no anúncio e ela fala assim, vista-mar. Só que aí é o canto da parede, da janela, do quarto que pega a faixa no meio do prédio. Aí não é vista-mar. Agora, não, venhamos. Os nossos vista-mar, quando a gente promete, a gente entrega. Não só vista-mar, como tem vista da cidade aqui, ó. Porque ele é alto, ele é do 14º andar. Então, nossa, aí tem tudo que o hóspede quer. Vista para o mar, ar-condicionado aqui. E nesse caso, uma churrasqueirinha não é churrasqueira, é a churrasqueira elétrica, mas dá conta do recado. Dá conta do recado. Ele colocou uma cervejeira, vinho, adega de vinho. Tá vendo? Esse aqui é diária, na baixa é o quê? Quanto que dá? Esse aqui a gente não cobra menos que 380, 380. Mesmo no frio. Mesmo no frio. Frio rachando. Mesmo no frio. Esse aqui não dá. Porque assim, é um apartamento que o proprietário investe muito nele. E que tem uma demanda, né? Então a gente aproveita. Por exemplo, há uns 4 meses atrás, ele trocou todas as portas do apartamento, ele tirou a madeira, que é a madeira estufa, e colocou tudo de alumínio. Ficaram lindas, assim, você não fala. Por causa da maresia? Por causa da maresia. Mas a madeira... Porque conforme lava, o pessoal às vezes derruba, molha, estufa. Não por conta da maresia. Entendi. Mas assim, da maresia também, porque acaba enferrujando a fechadura, enferrujando as dobradiças. E aí ele trocou tudo, colocou tudo alumínio. Interessante. E na alta, assim, alta é o quê? Dezembro, janeiro, novembro acho que começa também, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A alta depende por exemplo, se você pega um novembro que tem feriado e que tem tempo bom, aí você já consegue considerar. Mas a alta mesmo, nossa, começa lá pelo dia 10 de dezembro e vai até o final de abril. Nossa, sim, é um uma período baita... que altíssima é até o carnaval, né? Mas até o final de abril a gente ainda consegue um bom público. E no miolinho ali, junho, julho, também pega férias escolares, não, da criançada? Julho e agosto. Julho e agosto. Junho não. Maio e junho pra gente são os meses perdidos, assim. Eu falo que é o mês da manutenção. Mas é aí que é o mês que também... a gente para fazer manutenção nos apartamentos, pintar, arrumar, porque maio e junho é bem ruim de alugar. Agora, agosto é engraçado, porque agosto é um mês que aluga bem, porque pega um rabicho das férias de julho, assim, sabe? Então, acho que tem um pessoal que emenda ou que deixa para tirar férias em agosto. E aí, na alta, esse apartamento aqui, qual foi o recorde que você fez aqui no Ano Novo? Que acho que é a data mais premium esse aqui né? No Ano Novo, a gente cobrou, acho que se eu não me engano, 12 mil. 12 mil. 12 mil. Para quantos dias? 4 dias, 5 dias? É porque esse ano, o Ano Novo foi dividido, né? Porque o Ano Novo foi na quinta. Então, teve o pessoal que alugou de quarta a sexta e depois de sexta a domingo. Então, juntando os dois, deu isso. Então, uns 15 mil reais os dois, entendeu? Esse ano foi atípico, porque normalmente o pessoal pega, vai de quinta a domingo, ou então de quarta, né, de sexta. Mas esse ano foi da quarta para quinta, então a gente teve o pessoal que veio dia 30, 31 e 1 e foi embora. E aí no dia 1º chegou outra leva. Entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui no AP. Eu gostei dessa sala, né, ampliada, porque acho que as pessoas gostam de ficar aqui com a criançada e brinca e vê o mar e não sei o quê. E são 2 quartos aqui, né? São 2 quartos. Uma caminha aqui, tem um home office também, generoso. Ele fez questão de colocar o home office nos dois quartos. Inclusive. Isso. Olha só, e vamos falar sobre isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, licença. Ó, tem uma empresa aqui na Praia Grande que ajuda a Thalita com essa operação do dia a dia. Vou falar aqui daqui a pouco. E fica tudo bonitinho pro hóspede. Ar-condicionado em todos os quartos. Em todos os quartos. Gasta muito ou não? O pessoal dá trabalho com isso? Deixa ar-condicionado ligado o dia inteiro, aí a conta vem R$500, aí... Dá, normal. E o que você faz? A gente embute o preço no valor... Vamos aqui para a sala. Isso daí a gente embute no valor da diária, a gente já conta com esse gasto. Você acha que não vale a pena ficar cobrando a parte? Porque tem gente que fala, eu quero cobrar a luz à parte, porque a galera usa muito ar-condicionado. Primeiro que assim, por exemplo, a gente já chegou a estudar, a gente estudou o dispositivo de hotel, né, do botãozinho. Você chega, aperta o botãozinho, liga a luz e tal. A gente entendeu que ia ser um transtorno aquilo, porque o hóspede
hóspede esquece de apertar o botão, ou então pega o cartão e perde, quer dizer, era um problema que eu não tinha que eu vou começar a ter, que ter esses cartões. Eu concordo, é um puta trabalho. Aí a gente estudou um segundo dispositivo que na verdade a gente ainda não descartou completamente, mas assim, que é um medidor de eletricidade, que ele vai mostrar pra gente em tempo real quanto que aquele hóspede está gastando. E caso o hóspede passe, a gente mande um aviso. Mas aí depois, sabe assim, é uma coisa que eu acho assim, a partir do momento que você coloca o ar-condicionado, que você cobra por isso, você cobra a estadia, você vai ficar regulando, o cara pode... Tem o problema do cara vai pra praia, deixa o ar ligado, a gente sabe que tem. Sim, concordo. Mas a gente tenta ter o cuidado, assim, de fazer a vistoria dos apartamentos logo que os hóspedes saem. Caso eles tenham deixado algum ar ligado, então para não ficar muitos dias ligado, e assumir o valor. É isso, eu acho também. Enfim, aqui tem, claro, aqui na Praia Grande não necessariamente é quente o tempo inteiro, comparado a uma cidade do Nordeste que às vezes você tem ar-condicionado em tudo que é canto, na sala, aqui também, tudo bem, mas lá é abafado, né, também. Sim. Então eu acho que, eu entendo essa galera que é do Nordeste que eventualmente tem essa necessidade, né. Agora, vamos falar de uma coisa importantíssima, que é a parte de enxoval. Hoje você tem uma super parceira aqui, quero chamar ela, cadê ela? Jaqueline, né? Chega aqui, Jaqueline. Jaqueline, né? Jaqueline. GK, vem aqui no meio da gente, ó. Jaqueline é a pessoa que cuida das operações, não é isso, Thalita? Conta. Como é que foi essa história? A Jaqueline foi na verdade a gente fala que a gente tem uma parceria de milhões, né? Porque a gente praticamente começou juntas, assim. Eu estava começando a estruturar, a pensar já no negócio como um negócio, mas eu não tinha. Como eu não moro aqui, eu tinha muita dificuldade com a parte operacional. Então eu estava dominando bem a parte estratégica, já estava fazendo os cursos, entendendo a plataforma, tal, mas eu não estava aqui presencialmente. Eu precisava de uma pessoa de confiança aqui. O operacional significa limpeza? Limpeza, vistoria, check-in presencial e acudir na hora de um... Precisa ir lá porque aconteceu tal coisa. Não tem panela de pressão, o hóspede quer uma panela de pressão, corre para mim e leva uma panela de pressão, sabe? Esse tipo de coisa. E aí um dia eu fiz um anúncio e a Jaque apareceu e a gente combinou de se encontrar num dos apartamentos. E eu falei para ela, olha, eu tenho um desafio para você. Eu tô montando uma empresa, eu quero crescer e eu quero ter do meu lado uma pessoa que queira crescer. Né? Eu não preciso de uma faxineira, porque faxineira eu contrato a Maria Brasileira, eu falei, não é esse o meu objetivo, é ter uma pessoa do meu lado, parceira, que cresça junto comigo. A Jaque não trabalhava com isso, ela era professora, trabalhava na área educacional, não tinha nada a ver. Ela, mas eu não sei. Eu falei, não se preocupa que eu te treino, a gente aprende juntas, a gente vai errar juntas, vai acertar juntas. E ela topou o desafio. Você fazia o quê, já? Eu dava aula. Aula de quê? Aula de língua portuguesa e espanhol, na rede estadual de ensino. Português e espanhol? Isso. Olha só. Hablo um pouquinho. Que legal. E aí você, vou fazer faxina. Porque você começou assim. Isso, exatamente. Eu dava aula, tenho uma filha com deficiência, e aí eu vi que não dava mais para eu ficar dentro de um espaço escolar CLT, né? Ali presa, porque minha filha requer a demanda de terapias. E eu estava me separando, eu precisava de grana e receber uma vez mensal não dava. Quando eu vi o anúncio da Thalita, eu falei, vou fazer faxina, porque eu sei limpar minha casa, né? Todo mundo sabe fazer uma faxina. Só que aí eu fui ver que era outra coisa, a faxina era diferente, né? Não é que é diferente, hoje a gente já sabe os macetes, tem que ser tudo muito rápido, a gente tem vários atendimentos por dia, hoje eu tenho essa noção, mas lá no começo, quando eu comecei com a Thalita, ela me propôs um desafio. Ela falou, eu cresço, eu quero alguém que cresça junto comigo, eu te levo comigo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, até 2023, né? Eu ainda dava aula. Eu dava aula. Dava aula e fazia faxina. Fazia faxina, ela me passava a demanda, eu tinha que entregar chave. Às vezes eu deixava os alunos no intervalo à noite, porque eu dava aula à noite, corria aqui na Tupi para entregar chave para hóspede, até que um dia a Thalita falou, Jaque, ou você... Decisões. Isso, escolhe. É a história do queimar o barco, sabe a história do queimar o barco? Sei. Você tem que ir pra guerra. Ou você queima o barco e não tem como voltar, ou você vai... Então eu falei pra ela, já que tá na hora de queimar o barco. Aí eu saí da rede estadual, assim, no início fiquei um pouco com medo, porque eu tinha na época, o Thalita, 2, 3 apartamentos, né? A gente terminou 2022 com 5 apartamentos. Aí começou a crescer
E aí você falou, contrata mais gente. Não, aí a Thalita que falou pra mim, Jaqueline, presta atenção, você tem potencial para crescer, porque você presta atenção em vários detalhes, que é difícil você encontrar pessoas que têm alguns detalhes, a faxina, todo mundo sabe fazer. E aí eu fui estudando, eu fui vendo como que eram as faxinas do Airbnb, seguindo você, seguindo dicas, a Thalita me dava dicas, e eu fui seguindo, estudando. Aí eu falei, bom, agora eu não consigo mais sozinha. Quando a Thalita chegou lá pra mim, Jaque, estamos com 10 apartamentos. E agora? Alta temporada, como é que eu faço? Como é que eu faço? Desespero. Falei, não. Aí a Thalita falou, Jaque, chega, porque eu não queria largar aquele mimo de cada apartamento, que eu cuidava, que eu zelava ali. Eu falei, aí a Thalita falou, Jaque, chega uma hora que a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda. Então, treina, meninas. E eu comecei fazendo isso. Comecei treinando, as meninas trabalhando, a Thalita foi captando, eu capto apartamentos também, falo, Thalita, vou te indicar para a administração que é teu. E ela faz o mesmo comigo. Às vezes ela não vai pegar aquele apartamento, mas ela fala, Jaque, tô te indicando para uma anfitriã. Ok. Ó, Harmony House. Resumo, ela tem uma empresa de gestão de limpeza, lavanderia e oferece enxoval também. Espero que depois desse vídeo você tenha mais um desconforto. Que é, meu Deus, ainda tem bem. Pessoas agora, é um bom problema para se ter, ainda né? Bem. Não só você como a Thalita, né? De repente a pessoa tá vendo aí, ela tem um imóvel na Praia Grande, mas tem que entrar nos critérios da Thalita, porque se tiver imóvel podre, não vai entrar. Então já fica ligado. Não, se tiver um imóvel podre, mas tiver afim de melhorar, aí tudo bem. Aí a gente topa, assim, colaborar, tudo bem. E com a gente, assim, eu falo com a minha empresa, o anfitrião não se preocupa com nada. Produto de limpeza, detergente, esponja descartável, saco de lixo, tudo a minha empresa traz. Papel, tudo. Então, assim, o proprietário não precisa se preocupar. Ai, olha, tá acabando papel higiênico, como é que eu vou descer para comprar? Então, isso a gente já faz um pacote, né, que já é incluído nas limpezas, onde nós deixamos tudo para aquele hóspede utilizar naquela hospedagem do fim de semana, ou quantos dias que ele vai fazer. O que a gente foi fazendo? Com a experiência, a gente foi desenhando essa demanda, né? Então, assim, com os erros e com as reclamações, a gente foi entendendo. Então, às vezes eu falava, Jaque, não precisa comprar bucha de pia mais cara, mas compra aquela que nem a gente tem uma ali, de embalagem individual, e deixa uma nova para cada hóspede. Jaque, o hóspede às vezes quer, eu sei que você leva o produto de limpeza, mas o hóspede às vezes quer dar uma limpadinha, deixa um pouquinho. Deixa um veja, uma coisa assim. E aí a gente foi construindo com a experiência, então conforme os hóspedes iam trazendo feedbacks, eu ia falando para ela, Jaque, olha, precisa disso, precisa daquilo, avisa as meninas, tal. E deu muito certo, assim, né? Deu muito certo porque a gente conseguiu estruturar um serviço próprio para alocação de temporada, que é uma demanda completamente diferente, que ela sabe, né, de limpeza residencial, de limpeza comercial. São detalhes assim, porque o hóspede chega e ele passa. Isso é mesmo. Olha embaixo do sofá, embaixo da cama, nas laterais, no rodapé, em cima da geladeira, em cima do micro-ondas, na borrachinha dentro do abajur, da geladeira, tudo. Filtro de ar-condicionado. Então, por exemplo, o apartamento de locação de temporada, ele tem uma vantagem que ele normalmente não tem muita coisa, que até é uma coisa que a gente coloca para os proprietários, não muito enche objeto, de bibelô, diz, não, né? Não tem, pode ver, não tem bibelôzinho, porque atrapalha, demora, plantinha artificial que junta pó, nada, tem aquilo que o hóspede precisa. Então, por um lado, é fácil de limpar nesse sentido. Muitos hóspedes deixam o apartamento limpo, então assim, às vezes elas chegam em 1 hora, 1h30, faz a limpeza. Por outro lado, tem alguns detalhes que não podem passar. Não pode passar. E eu falo, olha... E aí a Jaque sabe, assim, quando passa, eu ligo para ela e falo, Jaque, a air fryer não foi limpa dentro, tem que limpar dentro. Porque, assim, é um detalhezinho o suficiente, às vezes, para estragar. E sabe o que acontece? Sabe o que o hóspede faz, às vezes? Não faz por mal, não acho que faça por mal. O cara vai lá, ele usa, por exemplo, a cafeteira, alguma coisa assim. Ou, às vezes, até air fryer. Aí o cara usa e ele guarda. Sanduicheira. Com resto de café, sanduicheira, né? Com resto de café, com resto de leite, com resto de tudo. Aí o que acontece? Vocês provavelmente já devem ter passado por isso. Vem o hóspede novo, vai pegar a cafeteira que tá guardada, quando pega tá toda suja. Tá com filtro, com café dentro. E aquelas cafeteiras que tem as cápsulas, o ser humaninho ainda usa a cápsula furadinha e ele mistura com aquelas cápsulas que estão para serem utilizadas. Então Calma aí. eu falo... Eu fiquei confuso. Como é que é? Sabe as cápsulas de café? Tá.
Tem proprietário que deixa a cápsula lá, um potinho com 3, 4 para aquela hospedagem. Tá certo. O cara vai lá, ele usou, fez o furinho porque ele utilizou. Ele tira a cápsula usada, ao invés dele jogar no lixo, ele joga junto com as que estão ainda para serem utilizadas. Então a gente tem que olhar para ver se não está furadinha, se o cara já não utilizou. Essa é a novidade. Então, são pegadinhas que a gente tem que ficar atento. Interessante. Vamos sentar aqui, ó, aproveitar que tá com esse visual bonito. Senta aqui, Thalita. O que para você foi um negócio? Não, eu vou abrir uma empresa, né? Eu vou sair de uma anfitriã pequena com um imóvel de família, aqui 1 ou 2, e eu quero prestar serviço para outras pessoas. O que provocou isso e como que você se preparou? Eu acho que a ficha caiu para mim, assim, que passou a ser uma realidade quando abriu o programa de co-anfitriões do Airbnb e a gente começou a ter muita gente começou a chamar a gente para trabalhar os imóveis. E aí era muito engraçado, porque eu tinha um sentimento assim, eu sabia fazer, na parte prática da coisa, eu já era boa, eu já sabia, já tinha tido experiências assim, já sabia me virar com todos os perrengues e tal, mas eu não tinha uma apresentação profissional, eu não me sentia, porque eu não tinha nem empresa, então assim. E aí, conforme esses proprietários começaram a me procurar, começou a me dar um negócio assim, poxa, mas a gente precisava ter um negócio mais bonitinho para mostrar, né? Porque começaram a vir imóveis melhores, começaram a vir. Então, eu acho que nesse momento foi o momento que aumentou nosso portfólio. Então, a gente teve um aumento, assim, a gente fechou o ano, por exemplo, com 10 apartamentos de 2023 e em 2024 a gente já estava com 22, assim, sabe? Em um ano você dobrou. Foi. O nosso faturamento foi uma coisa absurda, assim. A gente cresceu uma média de 170% em faturamento. Caramba. Né? Então a gente fez, por exemplo, em 2021, a gente fez 15 mil, porque a gente abriu em outubro e novembro e dezembro, né? A gente faturou 15 mil. Com um imóvel. Com 2 imóveis. Com 2 imóveis, Aí, em 2022, a gente já tinha faturamento bruto, né? 118 mil. No ano todo? No ano todo. Certo. Com 5 imóveis. Com 5. Aí, em 2023, a gente já foi para 192 mil. E em 2024, que foi, eu acho que esse foi o ano da virada, que a gente pulou para 420 mil de faturamento. No ano inteiro. No ano inteiro. Com quantos imóveis? Com 22 imóveis. Com 22. E aí, em 2025, que a gente bateu 800 mil de faturamento. Caramba. E esse ano de 2026, a gente já bateu 300 mil. Na largada. Na largada. Já estamos aqui, estamos em meio de março aqui, ó. Já bateu 300 mil de faturamento e a ideia é chegar no nosso primeiro milhão. Ó, assim, então, será que chega? Eu acho que chega, hein? Eu acho que chega, ó, já que tá torcendo aí. Chega sim. Com certeza. E aí eu acho que assim, esse período de 2024, que foi o período que a gente investiu nos gigantes da temporada, que foi o período que a gente investiu no programa de co-anfitriões, que foi o momento que a gente entendeu que a gente precisava ter um posicionamento diferente, né? Então, na tratativa com os proprietários, e aí assim, começar a exigir um pouco mais dos proprietários também, porque antes a gente tinha medo, sabe? Então a gente, o proprietário, posso levar qualquer panela? Pode, pode. Não, a gente começou a se posicionar, falou, olha, a gente cuida do seu imóvel desde que você monte o imóvel dentro do nosso padrão, desde que o imóvel esteja em condições. A gente aprendeu a falar não. Eu acho que o amadurecimento ele veio muito daí, né? Da gente inclusive chegar para a proprietária e falar, olha, você me desculpa, mas do jeito que a gente está trabalhando hoje não está legal para a gente, porque você não investe o que eu preciso, ou então você cobra de mim mais do que o seu imóvel por si só pode faturar, então a nossa parceria encerra aqui. Aí eu acho que foi o momento que a gente entendeu que a diferença entre o CPF e o CNPJ, sabe? Arredondar esses processos, assim, e trabalhar como processos, não é nada pessoal. Total. Mas para trabalhar com a gente precisa... E aí a gente fez contrato, e aí a gente agora... Hoje a gente tem uma assessoria jurídica e a gente tem uma assessoria contábil por trás ajudando a gente na empresa. Então, assim, se eu tenho um imóvel que o proprietário não investe ou não escuta aquilo que a gente pede, isso vai prejudicar a mim nas minhas avaliações, vai prejudicar a experiência do hóspede, vai prejudicar o trabalho dos prestadores, entendeu? E ninguém tem culpa disso. Então, assim, eu tento cuidar com muita calma de tudo, assim. Sim. E até, engraçado, né? A gente tá falando
antes da gente começar a gravar, sobre os impactos que o que acontece no imóvel, com a portaria, o clima, tudo isso impacta diretamente na experiência do hóspede, né? Até o camarãozinho da praia, se o cara passar mal, sabe de quem é a culpa? Dela. Até se tiver chovendo. Até se tiver chovendo. Se chover, a culpa é minha. Pois é, como é que você Tem lida? barata, né? Porque, por exemplo, chega verão, no calor, litoral, tem barata. Às vezes não é nem no apartamento, na calçada. E o cara Barata reclama na da barata na calçada. A culpa é do anfitrião. Que não dedetizou a calçada do imóvel. Não é possível. E se até se for uma coisa legal, assim, que você não deixa sal, óleo, etc. Não deixo. Por quê? Não deixo. Isso foi uma coisa que a gente tomou consciência desde muito cedo, né? É muito comum os anfitriões deixarem, né? Até no começo a gente deixava chocolatinho, deixava sal, vinagre e tal. O que a gente entendeu? A praia, ela tem uma realidade diferente, o litoral tem uma realidade diferente das capitais, né? Ou das cidades. É muito comum as pessoas virem para a praia, por exemplo, na alta temporada e pegar uma virose, ou então comer um camarão estragado na praia, comer um lanche na rua e aquilo não tá legal, ou porque é muito sol, porque azedou tal. E aí é muito fácil, às vezes, para o hóspede que passou mal, imaginar que ele passou mal porque a gente deixou um sal contaminado, porque a gente deixou um azeite contaminado, né? E a gente está lidando com pessoas, quer dizer, por exemplo, eu tive alguns proprietários que queriam deixar aquele filtro com galão de água, né? Ah, deixa esse mesmo, e eu nunca deixei. Eu falei, não, porque eu estou lidando com pessoas, eu não sei como é que o hóspede anterior vai manipular essa água. Exatamente. Né? De repente ele coloca alguma coisa, sei lá, às vezes o cara, né, coloca alguma coisa na água, ou então manipula, usa toda a água e enche com água da torneira. Então, assim, a gente toma muito cuidado. Não é que a gente não quer oferecer para o hóspede porque a gente é mesquinho, porque a gente não. A gente é irrisório o custo. Na operação é muito irrisório. A gente não quer, na verdade, que o hóspede corra risco. Porque na praia, a chance dele comer uma coisa estragada, de pegar uma coisa contaminada, pegar uma virose, porque chega na alta temporada, muitas vezes o mar fica, né, impróprio para banho, e aí o hóspede entra mesmo assim e tal. Então a gente tenta reduzir esses danos não oferecendo. Porque você dá um motivo para ele culpar você. E pedir reembolso. E pedir reembolso. Eu fui para lá. O sal aqui, com a umidade do ar, ele fica molhado. Então se você oferece o sal, por exemplo, coloca num saleiro, tem anfitriões que deixam. Quando o hóspede chega, vai estar umidificado, sabe? Aí o cara fala, nossa, tudo zoado. O açúcar da formiga, aí você tem que deixar na geladeira, que vai ficar duro. Então, pra gente evitar, tira. Em vez de você dar uma solução, você tira um problema. Exatamente. Né? Porque senão você pode ser... Assim, o cara quer alguém para culpar. Né? E o mais prático é culpar o lugar que ele está, porque, né, de alguma maneira, o ser humano tem essa tendência, né? Eu quero achar alguém para culpar do problema. E às vezes pode ser realmente alguma coisa. Não, e assim, pode ser que seja realmente que está contaminado. Vai saber, o cara tá cozinhando, o sal tá no saleiro, tá cozinhando, tá com a mão suja, pega... Botou a mãozona lá, aí vem outro que pega, né? Pois é, para que ter esse problema? Então, às vezes, que a gente às vezes não oferece pensando no hóspede, né? A lógica é o contrário, assim, pensando na segurança do hóspede. O que a gente tenta fazer por eles, e isso é uma coisa que eu aprendi com você e aprendi nos cursos, eu quero que o hóspede chegue e esteja tudo funcionando, né? Assim, eu quero que tudo o ar-condicionado funcionando, a TV funcionando, o apartamento limpo, até gelo, né, Jaque? O gelo é uma coisa que a gente não deixa. Não tá gelo. deixando. Não deixa? Não deixa. Aquele pronto? Não deixa. Eu já encontrei. A gente deixa a forma para o hóspede fazer. Porque eu não sei quem é que manipulou aquele gelo, como manipulou, de onde que pegou, entendeu? Então eu falo para elas, chegou no apartamento, joga o gelo fora, ou então elas preenchem. Sabe o que tinha em uma outra acomodação de um outro anfitrião, uma funcionária minha, achou estranho o gelo, ela jogou na pia, tinha pedaços de vidro. E um outro apartamento, na alta temporada, nós encontramos, ao invés de ser água, tinha vodka. Em cada forminha era vodka. Então, seja a pessoa chegou, vai tomar uma água gelada, coloca lá a água tá estranha. Tá estranha, a criança vai tomar, era vodka. Então, a gente não deixa mais. Ou gelo de água de coco.
O pessoal faz 30. Exatamente. Então Não é é? complicado, então evita deixar. Tira, deixa vazio, o hóspede E a gente chega. tenta proporcionar assim, aquilo que a gente vende, aquilo que a gente oferece. Eu quero que o hóspede esteja muito bem instalado, então os chuveiros funcionando, os equipamentos funcionando, tudo funcionando, e não inventar moda para colocar esse hóspede em risco, entendeu? Então total. o nosso lema é isso, assim. E uma coisa que gera muita polêmica, agora talvez menos, mas há alguns anos atrás eu recebia mais essa pergunta de anfitriões. Ah, mas eu tenho que oferecer enxoval? O que você pensa sobre isso? Porque você está aqui no litoral, você eventualmente tem enxoval, não tem enxoval. Como é que você pensa sobre isso? Quais os impactos que isso gera ou não gera, tanto financeiros como de experiência? O que você vê em relação a isso? Trabalhando aqui. Nos primeiros 3 anos, 2021, 22, 23, a gente não oferecia, porque a gente entendia que já era uma cultura do turista vir para a praia e trazer o próprio enxoval, né? Uma coisa natural, todo mundo que vem passar férias traz, então a gente não oferecia. Na alta temporada não fazia diferença. Quando chegava na baixa temporada fazia diferença. E aí foi onde a gente deu o pulo do gato da baixa temporada. Foi quando eu aprendi a alugar na baixa temporada. Porque foi quando eu entendi que a gente não tem turista na baixa temporada, mas a gente tem um público, né? Que não é o turista, e é o público que tem uma outra lógica. Qual é a lógica desse? A lógica é o cara que vem para comprar um apartamento no litoral porque ele quer aproveitar a baixa temporada, que os preços são melhores. É o cara que está vindo fazer construção. Tem muita gente, né, agora com esses empreendimentos novos na cidade. Então arquitetos, engenheiros que vêm cuidar dessas obras. Muitas vezes gente que vem fazer tratamento de saúde, que vem visitar a família. Então não é um turista, é a pessoa que vem. E essa pessoa precisa do enxoval. E precisa da máquina de lavar, que é uma outra coisa também. A princípio, a gente não achava que era um item imprescindível, porque o pessoal vem passar 3, 4, 5 dias na praia, vem passar um final de semana, no feriado, ele não precisa da máquina de lavar. Só que aí a gente não alugava na baixa temporada. Quando a gente entendeu que o turista existe, mas não existe só ele, né? Porque a gente fica no litoral, a gente acha que é só turista. Não, existe um público que vem a trabalho, existe um público que vem para comprar imóvel, que vem para visitar alguém, e esse público precisa de uma estrutura muito próxima às estruturas das capitais. E aí, comparando um imóvel que não tem enxoval com o que tem enxoval na baixa temporada, quem ganha? O clique e a reserva. O do enxoval ganha por fluxo, não por faturamento. Mas se você não tem fluxo, você não tem faturamento. Exatamente. Né? Sim, mas o que eu quero dizer é, o enxoval, ele não garante que você vai conseguir cobrar uma diária mais cara. Tá? Ah, sim, mas, por exemplo, se eu vier para Praia Grande no frio, a trabalho. Você vai alugar quem tem enxoval. Ou seja, se todo mundo não oferece, é isso. quem oferece sai na frente, sai na mesmo frente. que por um preço parecido, né? Uhum, é isso. Talvez, é uma ilusão pensar que assim, eu vou, por exemplo, né, eu vou colocar o enxoval e vou embutir esse valor na diária. Não funciona, porque se você sobe muito a diária, você não aluga. Mas você ganha na taxa de ocupação. Então você ganha essa guerra aquele imóvel que tem, o cara prefere alugar do que o imóvel que não tem, principalmente na baixa temporada. Na alta temporada, sinceramente, assim, na alta temporada, se você tira o enxoval e consegue dar um descontinho, você ganha. Porque o hóspede prefere, como na alta temporada os preços são muito altos, o hóspede prefere, ele topa assim, não, faz assim, me dá um descontinho e eu levo o meu lençol, aí tudo bem. Mas na baixa, precisa ter. Interessante. Precisa ter. Ótimo insight, hein? Anota esse insight aí, você que ficou na dúvida em relação ao enxoval, mas você também falou que tem um perfil diferente daquele proprietário padrão que não oferece enxoval, comparado a um proprietário que já é mais cuidadoso com o imóvel. Tem essa diferença de perfis, Tem essa diferença, né? E esse padrão, ele interfere diretamente no andamento do imóvel mesmo. No resultado. No resultado. Isso daí não adianta, assim. Antigamente, eu acho que antes das plataformas, né, quando a locação de temporada era uma coisa eu vou emprestar para o meu primo, vou emprestar para o meu tio e tal.
Era uma coisa assim, ó, eu tenho um apartamento lá, você quer usar, tá aqui a chave, você me paga uma limpeza e tá tudo bem. Pelo menos aqui na Praia Grande a cultura sempre foi essa, né? A partir do momento que vieram as plataformas e que vieram as empresas de gestão e que virou um negócio, a coisa mudou muito de figura, assim. Hoje os imóveis aqui, eles estão preparados para receber essa pessoa com o melhor. Então, se você abrir aqui os nossos armários, você vai ver o jogo de prato bonitinho, jogo de panela, fogão de indução, cervejeira, air fryer novinha. O proprietário que entende isso, que ele entende que aquele imóvel de locação de temporada, ele não é um depósito de coisa que sobrou da casa dele, sabe? Aquele proprietário que entende a necessidade do investimento é o proprietário que vai ter boa rentabilidade. O hóspede sente, a hora que ele entra no imóvel, ele sente se o imóvel foi preparado para ele ou se é só um lugar que está desocupado. Tá desocupado, vai lá e dorme, entendeu? Tem essa diferença. E aí sim, isso gera impacto no faturamento, na taxa de ocupação. No final é como esse hóspede é recebido e como ele percebe isso também, né? Desde a parte do porteiro, a parte do enxoval, a parte do atendimento, a parte de como o imóvel foi montado, porque isso reflete também na avaliação que esse cara vai deixar e, consequentemente, com essa melhoria e esse cuidado e esse posicionamento também de qualificação, né? O hóspede avaliando bem, naturalmente o anúncio começa a ter mais visibilidade porque ele tem uma reputação maior e aí é um efeito em cadeia que vai gerando uma coisa com a outra, né? E são muitas variáveis, são pratos e pratos que a gente tem que equilibrar, sabe? Se você olhar, por exemplo, a gente tem hoje 870 avaliações, se não me engano. No total. Nós somos super hosts desde janeiro de 2022, a gente conseguiu nunca perder. Que bom. A muito custo, mas a gente conseguiu manter, então são 4, 5 anos aí. Claro que a gente tem avaliações ruins, óbvio, né? Muitas vezes porque choveu, muitas vezes porque teve virose, muitas vezes porque acontecem coisas, né? Né? Mas se você pegar assim, por exemplo, se você dá uma lida nas nossas avaliações, grande parte fala do nosso atendimento, né? Então, a gente preza muito por acolher esse hóspede. Existe uma diferença, assim, entre... eu posso entrar mais cedo e sair mais tarde? Não, infelizmente não pode. E existe uma diferença entre você falar, olha, infelizmente, nesse dia não vai dar, mas caso tenha uma desistência, então caso o hóspede saia mais cedo, a gente tenta flexibilizar para você. Mesmo que você não consiga, a forma como você chega no hóspede, a forma como você aborda, sabe, a forma como você acolhe ele mesmo. Né? Por exemplo, hoje foi um dia, inclusive, atípico, caiu um ventilador de teto de um dos apartamentos. A mulher me mandou mensagem, caiu no meio da sala. E eu assim, como assim caiu? Aí eu falei, nossa, olha, me desculpa pelo transtorno, não era para ter acontecido, mas eu já estou mandando uma pessoa aí, mas olha, tá aqui meu telefone. Não mexam em nada da parte elétrica ainda, porque a gente não sabe os riscos que vocês estão correndo. Podem ir para a praia, a pessoa que está indo é de confiança, ela pode entrar no apartamento e qualquer coisa que você precisar, meu celular está aqui, sabe? Então, assim... 5 estrelas. Nem sei se vou ganhar, né? Porque afinal foi um ventilador de teto que caiu no chão. Quase que caiu em cima da mulher. Mas o que a gente tenta fazer, e eu acho que esse é um dos pratos que a gente equilibra, assim, apesar dos acontecimentos, apesar das intercorrências, a gente tenta entender esse hóspede, acolher, porque a gente sabe, muitas vezes, a dificuldade que é para ele estar aqui. Claro. Né? A gente tem hóspedes, de verdade, assim, a gente tem hóspedes que juntou dinheiro o ano inteiro para passar um ano novo na praia. Trazer a família. Trazer a família. Eu tenho muito, já aconteceu algumas vezes, assim, hóspedes que... Olha, eu vou entrar num tratamento para câncer, por exemplo, e não sei se volto, eu estou indo passar meu último final de semana na praia. A gente tem esses relatos. Eu tenho hóspedes, por exemplo, acho que a Jaque vai lembrar delas, um casal de senhorinhas que nunca tinha vindo para a praia, e aí o sobrinho, né, que pagou para ela vir conhecer o mar. A gente até mandou um bolinho para ela, que era aniversário dela. Então a gente tem histórias assim...
que a gente se envolve de verdade, a gente acolhe a história do hóspede, porque a gente entende que ele não está só passando por Claro. aqui, entendeu? E aí, voltando à história do proprietário, o apartamento, tudo isso, ele transmite isso também. Então, esse cuidado no atendimento que a gente tem, a gente quer que o apartamento, quer que a acomodação traga para o hóspede também, entendeu? Pra gente isso é muito mais importante do que eu chegar e deixar bolo, sabe? sim. Assim, vou deixar um bolo, mas o chuveiro não está funcionando, ou então, eu vou deixar uma cesta de café da manhã, mas a geladeira está pingando, sabe? É o que eu falo do chocolatinho não resolve o problema. O que resolve o problema é resolver o problema direto. Depois você bota o chocolate. Então primeiro faz o básico bem feito, aí depois você pode botar o que você quiser. Bota chocolate, bota vinho, bota cesta, pode fazer carinho no hóspede, pode escrever cartinha, faz o que você quiser. Mas se não fizer o básico não adianta nada. Né? E a gente pensa nessa lógica com a empresa também. Então assim, a gente vai construindo os fluxos da empresa também pouco a pouco e com muito cuidado. Eu poderia contratar todas as inteligências do mundo e sair igual uma louca estudando tudo. Não, eu tenho tempo, calma, vamos acertar aqui primeiro. Acertamos a equipe de limpeza, treinamos as meninas, tá tudo certo aqui? Agora vamos treinar, vamos abrir a empresa, vamos entender o CNPJ, vamos entender esses desafios. Terminou? A gente faz uma reunião anual com os proprietários, faço questão, uma vez por ano, eu faço uma reunião com cada um deles para fazer um brief, como é que foi, como é que não foi, isso ia. Tá bom, resolvemos isso, agora a gente vai resolver isso, entendeu? A gente vai fazendo aos poucos, assim, para fazer bem feito e para não prejudicar ninguém que está na operação. Excelente. E eu também não enlouqueço, né? Claro. A gente cuida da nossa saúde mental também. Aí que tá, eu acredito que toda empresa, em algum momento, assim, por que a gente cria empresa, por que a gente faz isso? Porque, na minha visão, eu acho que a empresa tem que ser um instrumento de liberdade, não um instrumento de aprisionamento, né? Ou seja, liberdade para você viver uma boa vida, você ter possibilidade de dizer nãos para outras coisas e, obviamente, você se dedicar a isso, mas em paralelo a isso, você ter uma vida que você não está ali se matando de um jeito absurdo. Mesmo que você se mate um pedaço, né, para fazer a coisa rodar, a ideia é que, no longo prazo, isso seja mais um instrumento de liberdade do que efetivamente um aprisionamento, assim, né? Então, pelo menos é dessa forma que eu acredito, né? E eu vou fazer uma imersão, inclusive, vou convidar você, uma imersão para você que quer abrir uma empresa de temporada, ou você já tem uma empresa como a Thalita, por exemplo, quer melhorar, quer crescer, quer se estruturar. Eu vou deixar aqui um QR Code, link na descrição também. E vou deixar também o link aqui da Thalita, se você quiser contratar a Thalita, alguns anúncios do Airbnb. Eu vou deixar esse anúncio aqui, porque se eu deixar um monte de link, as pessoas ficam confusas. Então eu vou deixar este link aqui, deste imóvel aqui, manda uma mensagem para ela. Você tem site, Thalita? Tem TM Temporada. Então vamos deixar o site dela aqui embaixo também. .com.br. Boa. TM, o que é TM? TM Thalita Mancini. Não sabia. Thalita, porque Thalita TM eu achei que era temporada alguma coisa. Temporada. A gente tem até aqui o nosso paninho de prato? Olha só, mostra isso aqui é uma história. Posso contar essa história? Pode, conta. Essa história aqui, gente, eu vou contar pra vocês qual era a dor. A gente tinha uma dor de cabeça com pano de prato, eu imagino que você tenha passado por isso também. O que acontece? Quando a gente abria as acomodações, os proprietários compravam pano de prato para deixar e a Jaque que cuidava, levava e tal. E aí a gente tinha proprietário que comprava na Havan, aquele pano de R$15 cada um, e tinha proprietário que comprava no Farol 5 por R$1. E aí, o que acontece? Os hóspedes muitas vezes pegavam o pano bom, levavam embora e deixavam ruim. Ou então as meninas, na hora que iam limpar, já não lembravam mais qual que era o pano de prato, de qual apartamento. E aí, quando o proprietário chegava, a primeira coisa que ele me falava: cadê meu pano de prato? Que eu comprei o pano de prato, que eu paguei caro, não sei o que lá. E aí, assim, não foi uma, nem duas, nem três. Não, é eterno. Eterno. Aí teve um dia que eu cansei. Eu falei pra Jaque, Jaque, recolhe todos, devolve cada um com seus panos de prato. Esse pano de prato aqui, ele foi feito por pacientes da saúde mental de Santo André. É um projeto que eu trabalhei lá, inclusive na época que eu era psicóloga, chama Núcleo de Projetos Especiais.
que eles pegam os pacientes para fazer trabalhos e aí eles fizeram para gente. E agora nós temos panos de prato da TM temporada, padronizados, não brigo mais com o proprietário por conta de pano de prato. Se o hóspede quiser levar embora, ele está me fazendo um favor, porque ele está divulgando a minha marca. E estamos todos felizes, um problema menos. Tá vendo só? Às vezes a melhor coisa é igual capacho. Igual capacho. Bota um capachinho, ao invés de você falar bem-vindo, ai, chegadas e partidas, ai, olha como eu sou divertidozão, que eu gosto do meu imóvel cheio de tapetes legais. Coloca a marca do seu Airbnb ou da sua empresa, que é muito mais legal, entendeu? E vou deixar também aqui, ó, o site. Você tem site? Não, tem o tem seu o WhatsApp. site e tem o... Deixa aí, pessoal. O Instagram. Vou deixar o Instagram também Isso. da Jaque. Se você tiver imóvel aqui na Praia Grande, ó, Pode precisar de um chamar. apoio A equipe da operacional. Jaqueline, da Harmony House, está aqui para atender todos. Atendemos de ponta a ponta Praia Grande, viu? Vamos ver. Espero que, se eu voltar A aqui... gente tem histórico de Pois é, lotar as empresas. vou voltar Pode aqui lotar. e ela não quero que ela fique descabelada aqui, com o olho vermelho, Não. estressada, entendeu? Aqui é serviço completo, é o que eu falo, é parceria com os proprietários, os anfitriões, né? Então, assim, para o anfitrião ser 5 estrelas, ele depende muito da gente, que está aqui do operacional, da limpeza. Então, nós fazemos toda a vistoria, a gente vê tudo para o proprietário, não deixa passar nada, para ele continuar sendo 5 estrelas, para o hóspede, quando chegar, entrar nesse apartamento, falar assim, nossa, olha que delícia, olha que cheirinho, olha que... Quando você entrou aqui, você sentiu isso. Você falou, olha, tudo limpinho, tudo impecável. E isso é a felicidade, além de ver o mar, né? Pegar o apartamento tudo limpo, e aqui na Harmony House entregamos tudo. É assim, a parceria completa. A Thalita sabe, cresci muito com a Thalita, eu tenho muita gratidão por ela sabe disso, né? Porque ela falou, vem comigo, você tem potencial, vamos crescer. E estamos caminhando. É lógico, temos desafios, tem dia que eu deixo ela louca, tem dia que ela me deixa louca, faz parte. Eu faço isso com o Fernando. Na alta temporada, isso é uma loucura. Normalmente de novembro a abril, né, Jaque? É uma loucura. Já que a gente se enlouquece. Mas vocês estão ganhando dinheiro? Estamos. Porque se vocês falarem, não estamos, aí, cancela esse vídeo. Estamos. E o que é mais importante, as meninas que trabalham comigo, que vêm trabalhar comigo, elas são felizes, porque elas também ganham dinheiro. Não só a Harmony House, elas ganham dinheiro também. São felizes, trabalham, estão todas aí. Eu tenho uma equipe agora que está trabalhando na cidade. Você viu, pedindo Uber, uma vai para lá, vem para cá, para fazer os atendimentos de todos os apartamentos. Aí pergunta, vocês querem voltar a ser CLT? Não. Porque aqui elas são freelances, né? Todo mundo é freelance porque é aquilo que a Thalita falou. Na baixa temporada, o proprietário vai pintar, vai arrumar, o fluxo cai um pouco, eu também, cai um pouco a demanda. Sim. Né? O lucro é menos, aí eu tenho que investir em outras coisas. Vamos pensar o quê? Alocação de roupa de cama e banho. Porque tem outros anfitriões, tem outros apartamentos, tem gente vindo para cá para fazer o serviço, como a Thalita citou. Aqui vem muitas empresas contratam para trazer os seus funcionários. Então, assim, eles contratam um apartamento, alugam um apartamento para deixar, 10 dias, a equipe de trabalho vai ficar ali, que vai prestar os serviços no shopping para colocar os vidros, por exemplo. Então, os funcionários ficam naquela acomodação. Aí que na baixa temporada eu vou também ganhando com as roupas de cama, lavagem, enfim. Boa. Espero que você tenha gostado aí. Já anota aí vários insights, você que tem imóvel de litoral, porque você vê, cada lugar que a gente vai, nessas visitas que eu venho fazendo, cada lugar tem a sua particularidade, tem a sua especificidade, tem a atenção que você tem que dar, porque às vezes a gente espera uma bala de prata. Rômulo, o que eu tenho que fazer aqui no meu imóvel? Depende, não sei qual é o seu imóvel, se tem alta, se tem baixa, qual é a cidade, qual é a demanda, qual é a oferta, se você tem imóvel bom, se não tem, né? Ela falou, é churrasqueira com ar-condicionado, com vista para a praia. Então, quais são as particularidades da sua cidade, do seu imóvel, para que você consiga encaixar uma boa estratégia e vender mais, ter uma reputação mais interessante. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado, meninas, e bons negócios aí para vocês. Obrigada.